TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria no coração, recebendo cada um de vocês aqui, como eu sempre digo, na casa da Mãe Maria, que é a TV Imaculada, gente. E vocês já perceberam que o programa Viver com Fé e Saúde, ele tá diferente agora de 2023. Em breve, nós já voltaremos com as entrevistas na modalidade presencial. Olha que maravilha. Embora em alguns momentos nós também continuaremos online, né? Mas é tudo trazendo sempre diferente para melhorar cada vez mais a apresentação para cada um de vocês, não méritos que nos acompanham, que fazem o programa acontecer. E vocês sabem também que já temos quadros novos aqui no programa Viver com Fé e Saúde. E para iniciar agora no primeiro bloco, nós vamos acompanhar no bloco Viver com Fé o nosso querido Diácono Valdeir. E ele vai falar neste recorte dessa semana sobre o tempo quaresmal, o jejum. Valdeir Santana, nosso grande parceiro aqui da TV Imaculada, é com você. Salve Maria Imaculada! Olá, Cláudia e o Diácono Valdeir aqui novamente, ainda nessa continuidade na espiritualidade do tempo da Quaresma. Hoje falarmos um pouquinho sobre o jejum. Qual é este jejum que a Quaresma nos pede? Nós precisamos ter a consciência de que o jejum nos é oportuno e pedido pela Igreja na quarta-feira de cinzas, como nós fizemos, aquele jejum em que nós deixamos de nos alimentar durante o período do dia por completo, né? Fazendo uma refeição completa e duas menores, se necessário, comendo um pouco, diminuindo aquele alimento que nós somos acostumados a comer diariamente. Ou seja, num sentido de mortificação do corpo, sentir aquela necessidade do alimento, mas também de não deixarmos de nos alimentar e principalmente nos alimentarmos espiritualmente da Palavra de Deus, da Santa Missa, da Eucaristia. O jejum também vem acompanhado da abstinência. A Igreja nos pede a abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira santa, onde nós não comemos carne, né? Seja ela bovina, seja suína, até mesmo de aves, nós não comemos carne nenhuma. Podemos trocar pelo peixe, podemos trocar pelo ovo, mas a carne não. Isso é abstinência, né? Fazer também essa reflexão daquilo que a Igreja nos pede. A Igreja, na sua sabedoria, também nos sugere fazermos a abstinência de carne todas as sextas-feiras, não somente da Quaresma, mas todas as sextas-feiras. A CNBB, a Igreja aqui no Brasil, num pedido à Santa Sé, também pede uma alteração. Aqueles que não podem fazer o jejum de carne, trocam por uma caridade, né? Fazem algo espontâneo do coração, auxiliando, ajudando, dando atenção àqueles que precisam. Bem, o jejum é isso, é fazer uma mortificação, tirar o excesso, fazer com que possamos sentir falta, né? Aquilo que estamos acostumados no nosso dia a dia, mas pegar aquilo que temos e também distribuirmos. O jejum tem que vir acompanhado sim de uma caridade, né? Não gastamos, não damos aquilo que sobra. O jejum, dar aquilo que não foi comido, não é dar o que sobra, é tirar antes e oferecer àqueles que necessitam também. Fazer o jejum é também dar o desjejum àqueles que necessitam. É isso, Cláudia. Até mais. Salve Maria Imaculada. Diácono Valdeir Santana, gratidão por estar conosco aqui no mês de março. Falar nisso, vamos falar aí, vamos observar, vamos assistir o vídeo tema dessa semana, algo que está aí no nosso dia a dia, mas que às vezes passa despercebido. Vamos acompanhar? Cuidar dos nossos dentes e de toda a boca favorece o bem-estar e a autoestima.
Assim ficamos satisfeitos com a nossa aparência e com o hálito sempre fresco, sem receio de conversar e sorrir nos mais diversos ambientes. Mas muito além da questão estética, manter a saúde bucal em dia é essencial para não colocar todo o seu organismo em risco. As doenças periodontais, por exemplo, além de perder os dentes, são capazes de provocar outras complicações, como problemas cardiovasculares e diabetes. E é sobre isso que o Viver com Fé e Saúde desta semana irá falar: saúde bucal. Pessoal, saúde bucal. E a nossa convidada de hoje é a cirurgiã dentista, a doutora Marielle Feijó, que já está aqui nos aguardando nessa modalidade online e já vai trazer relevantes informações para todos nós. Eu te convido a ficar aí, mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olha o tema da semana, gente, que importância, saúde bucal. E a nossa convidada, pela primeira vez aqui em nosso programa, uma querida, é a doutora Marielle Feijó, ela que é cirurgiã dentista. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo seu sim. Aqui, a TV Imaculada, Viver com Fé e Saúde, doutora Marielle. Muito obrigada, Cláudia. Tudo bem com você? Tudo jóia, uma alegria, uma satisfação muito grande em recebê-la. Falar sobre um tema tão relevante, né? Sobre os cuidados acerca da saúde bucal. Mas vamos começar falando, doutora, quando que começam exatamente esses cuidados com a higiene bucal? Certo. Primeiro, quero dizer que estou muito honrada pelo convite, por estar participando desse programa que leva tanta informação útil à nossa população. E vamos começando a responder a sua pergunta. A nossa higiene bucal, ela tem que começar a partir do nascimento do bebê, né? Os pais, eles já têm que ter ali essa conscientização de que a partir do momento que a mãe, ela já está grávida, ela já tem que ter uma noção de como cuidar da saúde bucal quando essa criança nascer. Então, assim, a higiene bucal, quando aparece o primeiro dentinho do bebê, a partir dali, nunca mais vai abandonar a escova de dente. Então é algo que já vai inserindo na rotina da pessoa desde quando é bebezinho, né? Porque fala assim, uai, mas como assim vai escovar a gengiva? Mas é limpar a gengiva, não, doutora? De que forma que deve ser realizado todos esses cuidados desde pequenininho? Sim, no recém-nascido, a limpeza ela pode ser feita com uma gaze, que a mãe coloca ali no dedinho, molha numa água morna e faz a higienização da gengiva e da linguinha do bebê para poder retirar os resíduos do leite. Depois, quando ele com 6 meses de idade, que aparece o primeiro dentinho, ela já pode usar uma dedeira para poder escovar aquele elemento dental. Porque tem gente que acha que só um dentinho na boca não vai ter a doença cárie. E vai. A bactéria, ela não quer saber quantos dentinhos você tem ali na boca. Ela quer saber se você tem a placa, para ela poder começar ali a degradação do elemento dental. E depois, quando a criança já está com 1 ano e 2 meses, que começa a aparecer o primeiro molar, que é aquele último dentinho, né, da criança, ela já pode usar uma escova de dente pequenininha e colocar creme dental com flúor, o que muita gente não sabe, tem que usar flúor. Olha aí. Numa quantidade muito pequena, do tamanho de um grão de arroz cru. Olha, muito pouquinho. Pouquinho. Bem pouquinho. E como a criança ela ainda não sabe enxaguar a boca, fazer bochecho, com uma gaze, a mãe vai lá e limpa a superfície desses dentes para retirar esse creme dental e ela não deglutir esse flúor. E aí, como a criança já tem esse hábito de ter um momento com a mãe de que ela vai fazer essa higiene, ela já não vai nem assustar, né? Ela sendo maiorzinha, né? Sim. E aí, com o decorrer do tempo, conforme ela vai crescendo, aí também com uma orientação de um dentista, ela vai aprendendo como fazer na criança e a criança, consequentemente, aprendendo a como escovar, né? Sim, começa a virar uma tarefa de rotina, como tomar banho, ter que se alimentar, né? Tudo. Não vira uma tarefa árdua. A criança já tem um entendimento de que aquela higiene ela é necessária para ter uma qualidade de vida. Entendi. E a partir de que idade essa mãe pode levar a criança ao dentista, doutora? A partir de que idade? Certo.
Quando o bebê ele aparece o primeiro dentinho, ela já pode levar ao dentista. Olha, Já pode, porque o dentista ele também vai olhar como é que estão os hábitos bucais dessa criança, como que está a amamentação, se está usando chupeta, mamadeira, e já começa a identificar algumas más formações ósseas também, né? Nem tudo aham, envolve somente dente. Nós também temos a tarefa de analisar o esqueleto da face e sim. identificar possíveis alterações e já alertar a mãe do que ela vai ter que fazer com aquela criança ou do que ela pode melhorar na rotina com a criança. A mãe, tem muita mãe que ela não sabe como que inicia a higiene da criança. Então, a gente aconselha que na gestação ela já seja orientada por um dentista como fazer isso a partir do momento que ela tiver seu bebê no colo. Importante você falar isso, porque aí vai acompanhando o desenvolvimento da criança, que não é só a questão do aparelho bucal, porque às vezes uma dor de cabeça que até o adulto pode sentir, pode ser algo em relação à sua mordida, né? Sim, exatamente. Tem muita criança, bebê que, por exemplo, não está conseguindo mamar, ele está sempre com fome. Quando você leva ao dentista, ele identifica que ela tem uma língua presa. Entende? Então são Olha, vários, sim. Ou criança que tem um esqueleto aqui, ainda com uma má formação, um prematuro, por exemplo, que ele tem dificuldade de sugar o peito da mãe e mamar. Então, o dentista ele vai dar as orientações para que ela consiga fazer tudo isso com a criança de uma maneira mais fácil. doutora, algumas questões de rotina, sobretudo em relação à higiene, quando se trata de criança, é importante fazer até de uma forma lúdica, vamos dizer assim, né? Quando ele vê Sim. realmente que é uma obrigação na cabeça dele, sei lá, qualquer que seja, ele pense que seja chato, de que forma que essa mãe possa orientar essa criança de uma maneira adequada em relação à importância dessa higiene bucal, querida? Sim, eu vou falar alguns tópicos aqui que ajudam os pais a colocarem na cabecinha da criança que escovar dente é uma coisa legal. Escovar dente não pode ser uma coisa que a criança vai lá fazendo esperneando, chorando ou sob chantagem, É, sabe? Ou então você sempre oferecendo uma recompensa por ela ter escovado o dente. aham, Não, a escovação ela tem que ser algo comum na sua rotina. Por exemplo, se você quer que os seus filhos escovem os dentes com regularidade e usem fio dental, a primeira coisa, você tem que ser o exemplo. Se você é um pai e uma mãe é. que você não escova os dentes, não usa fio dental, acabou de mandar uma janta ali e já vai deitar e dormir, sabe, com aqueles resíduos ali sobre os seus dentes, o que que a criança vai pensar? Se meu pai e minha mãe não escovam, por que que eu tenho que escovar? É, Por que que eles estão me obrigando a escovar se eu não vejo eles fazendo isso? é, E acontece bastante, né? Uma outra coisa é você levar eles com regularidade ao dentista e vocês, pais, também irem ao dentista, para que eles entendam que, opa, todo mundo aqui em casa faz isso, é, então eu tenho que estar incluído nisso também. E o é. dentista, ele vai dando as orientações ali desde pequenininho. Então a criança entende que ir ao dentista é legal, porque nessas primeiras consultas que ela for ao dentista, ela ainda tem, né? A gente espera que ela ainda não tenha uma cárie, não tenha algum problema, porque a mãe está levando ainda como prevenção. Então, se a criança aprender a fazer essa higiene desde cedo, talvez ela nunca vá desenvolver uma cárie, É, é, né? Um outro tópico aqui é sempre adaptar o ambiente para a criança. Coloca um banquinho ali na pia, onde facilita ela subir, fazer as coisas com independência, sabe? Ficar brincando ali na frente do espelho, de ficar escovando o dente, ficar enchendo a boca de água. Deixa um copinho plástico ali também para que ela não precise do adulto para ficar colocando água na boquinha dela para ela cuspir. Então tem que deixar ela ter essa autonomia, porque criança gosta, né? é, Não é legal tudo a gente ter que fazer pela criança. Tem que exato. soltar ela e deixar ela ter as responsabilidades dela. Lógico que sempre vai ter que ser supervisionado pelos pais, porque é uma criança, né? Ela É, não sabe
que ela está fazendo os movimentos corretos ali, deixando o dente bem limpinho. Mas o que você está falando é até no sentido da autonomia, né? Dos limites, sobretudo, né? Claro que ela não vai molhar todo o banheiro, ela precisa ter esse limite, esse direcionamento. E eu vejo tão importante você falar isso, porque, de fato, a criança cresce por imitação. Se ela não vê os pais fazendo, ela não vai fazer também, né? E outro ponto relevante que você trouxe dessa amizade, vínculo com o dentista também. E hoje, cada vez mais tem odontopediatras aí maravilhosos, né, que conquistam de fato a criança e se torna amigo da criança tanto quanto o pediatra, né? Então, algo que você ia colocar nessa rotina, no sentido também de poder fazer esse acompanhamento diário e não é só pela manhã ou é só à noite, né? Como você falou, se o pai e a mãe não faz uso do fio dental, a criança nem vai entender o que é o fio dental, né? Então, são pontos que são bem relevantes. Mas você ia acrescentar mais alguma coisa? Sim. E fazer a hora da escovação ser um momento legal, né? Deixa a criança escovar seus dentes também, brincar de escovar. Mostra para ela, olha, aqui ainda tá sujinho, escova mais, faz assim. Isso também já cria mais uma relação de afeto, né? Olha. Com crianças e os pais. Sempre conversar e explicar o porquê de escovar o dente. E não, eu vejo que muita gente fala assim, vai escovar o dente, senão você vai apanhar, senão não vou te dar tal coisa. Não pode criar esse terror. E muito menos criar aquele terror de falar assim, se você não escovar o dente, eu vou ter que te levar no dentista, ele vai colocar uma broquinha no seu dente, vai doer. Vai arrancar o seu dente, né? Eu já vi pais falando, vai arrancar o seu dente. Ou então tudo muito rápido, né? Rápido, eu tenho que fazer tal coisa. Exatamente. O pai e o dentista não tem que ser uma figura de medo. A bactéria, sim. Então, tem que trabalhar a mente deles de uma maneira que eles entendam por que eles estão escovando, que é para precaver já. E não ter que ir no dentista com dor. Não, entende? Exato. E também, assim... Cláudia, usar recursos digitais, mostrar vídeos de crianças escovando o dente na escola, aqueles vídeos educativos mostrando a bactéria, como que ela corrói o dente, a dor que causa, isso tudo, né, de uma maneira lúdica. Usar produtos infantis com desenho que ela mais gosta, creme dental lá todo bonitinho, enfim, fazer esse momento ser bem agradável para ela. Doutora, e aí a partir da adolescência, da vida adulta, os cuidados com certeza eles devem ser redobrados? Então, a bactéria ela não entende a idade do dente, né? E a alimentação, a gente come basicamente os mesmos. De uma criança de 5 anos e uma pessoa de 40, não muda muito. O que muda muito é que a criança ela come um pouquinho mais de açúcar, mas essa fase passa, né? Só que o adulto também a gente come os carboidratos, que também tem os açúcares, né? Então, assim... A escovação, ela tem que ser feita com a mesma frequência, o uso de fio dental, a partir do momento que você tem dente na boca até a sua velhice. A bactéria, ela não escolhe idade para poder atuar. Então, independente da idade, os cuidados são extremamente necessários para que a gente realmente possa ter saúde bucal, né? Aprender a usar corretamente o fio dental, aprender a fazer a escovação correta, o tempo exato das escovas, que faz necessário trocar as escovas também, não, doutora? Exatamente, né? Passou ali 3 meses, viu que a escova ela já tá ali com os pelinhos assim, já tá no momento de trocar. E se você compra, às vezes, uma escova um pouco mais barata, assim como eu já fiz esse teste, 1 mês e meio, as cerdas delas já estão ali bem abertas. Gente, não dá mais para ficar insistindo nessa escova, tem que trocar. Fio dental também, eu oriento a quem não gosta de passar o fio porque acha que ele é muito grosso, espesso, ou ele desfia. Existe a fita dental, que ela é maravilhosa. É só olhar na embalagem, tá escrito fita, pode comprar que vocês vão ver que a experiência de usar fio dental vai ser bem melhor, viu? E os palitos de dente, doutora? Que a gente odeia, né? Na caixinha não tá escrito palito de dente, né? Tá escrito palito roliço de madeira, que é para espetar ali os frios, as coisinhas que você quer comer petisco. Isso! Não tá escrito palito de dentes? Não tá escrito. É o povo que acabou adaptando que aquele palito de dente também serve para limpar. Sim, e não é para higienização. Não é. Porque ele encaixa ali certinho, né? Então fica mais prático. A pessoa não precisa pegar o fio, entrar, tirar. Em qualquer momento, ela tá sentada ali numa mesa, num restaurante, ela tá palitando o dente, né?
Mas, Feio, gente, né? olha, Feio, né? quando esse palito resolve quebrar ali entre os dentes, numa restauração que já tá trincada, ou entrar dentro de uma gengiva, olha, a dor não é legal, eu não recomendo, viu? E sem contar que Então, ele não tem acesso como tem o fio, então a fita dental, né? Não é o ele acesso, só, né? ele só empurra o É, que tá te incomodando. Né? é, Eu vou falar assim que ai, nunca usar o palito? Mentira, porque eu vejo meus pais usando até hoje, eu não vou sim. conseguir mudar a Aham, cabecinha deles. Desde que eles usem também o fio dental e façam uma escovação legal, não tem problema. ok. Tá? O que não pode fazer é substituir o fio pelo palito. Ok. Gente, eu prometo pra você que eu vou olhar na caixinha que não está escrito Não tá. palito de dente. Nós estamos conversando com a doutora Marielle Feijó, ela que é cirurgiã dentista, trouxe várias informações aqui bem bacanas e, gente, coisa assim do nosso cotidiano que é muito importante a gente relembrar também, porque senão acaba passando batido, né? Estamos falando sobre a nossa saúde bucal. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal. Nessa semana nós estamos falando sobre saúde bucal. Pela primeira vez aqui em nosso programa, uma querida, a doutora Marielle Feijó. Ela que é cirurgiã dentista, já trouxe várias informações aí no bloco anterior, né, doutora? Mas eu fico Sim. pensando assim, quais os casos mais comuns que os dentistas geralmente atendem em relação a esse mau cuidado da saúde bucal, doutora? Você já deve ter visto assim muita coisa, né? O que é mais comum acontecer em relação a esse mau cuidado? O número um sempre foi e sempre será por muito tempo a cárie, Olha, certo? Porque tudo começa com a falta de escovação, onde tem a placa ali em cima do dente, a bactéria vai ali para poder se alimentar dessa placa e as toxinas que ela solta vai estragando seu esmalte dentário, então vai formando aquele buraco. É assim que desenvolve a cárie. Depois da cárie tem a gengivite, que é esse biofilme também, que ele fica ali dentro da sua gengiva e fica aquela gengiva com um aspecto avermelhado, que sangra toda vez que vai passar o fio dental. aham. E depois disso, essa doença, ela vai amadurecendo. Aí ela já se torna uma periodontite, que é uma inflamação um pouco mais aguda ao redor ali do dente, onde começa a haver a mobilidade, a dorzinha no dente, nos ligamentos, e assim vai, por aí vai. Mas o número um é a cárie. E essa mobilidade que acaba dando no dente pode fazer com que ele caia. Pode. Se ela não for tratada a tempo, o dente vai cair, porque vai chegar uma hora que os ligamentos ali ao redor do dente, onde seguram o nosso dente dentro do osso, eles já vão estar todos inflamados. Então, você mexe no dente assim, ele vai para lá e para cá. Existe graus de mobilidade que você ainda consegue salvar esse dente se tratar e continuar tendo uma boa higiene bucal. Sim. Se o paciente não tem essa consciência de que nunca mais ele vai poder ter uma higiene ruim, ele consegue salvar. Mas na maioria dos casos, como a gente sabe de uma população mais pobre, né, com menos informação, enfim, menos recursos, acabam perdendo os elementos dentários, sim. E é uma judiaria quando vocês chegam ao ponto de ter que fazer a extração, né, desse dente, sim. né? A cárie também, ela provoca muita perda dentária, porque chega um momento que a cárie, se ela já chegou ali na raiz, não tem o que fazer, a gente tem que extrair o dente. Então, uma coisa leva a outra. Doutora, qual que é a importância da saúde bucal, da odontologia na estratégia da saúde da família? Então, o dentista, ele exerce um papel primordial junto Sim. com os outros profissionais. Sim. Existem muitas doenças que os médicos eles não identificam no seu corpo e quando você chega no dentista, ele identifica ali um câncer bucal, sabe? Por exemplo, pelos aspectos da nossa gengiva, pela coloração, a gente consegue identificar uma anemia. Pela perda de esmalte, a gente consegue identificar se o paciente tem bulimia, se ele é anoréxico, cirrose hepática, a sífilis. Acontece muito do dentista descobrir que uma criança está sofrendo abuso sexual através da sífilis encontrada na boca. Olha, Então, gente. sim, então a gente ajuda e muito
os outros profissionais da saúde a entregarem uma saúde como um todo, né, para o paciente. E é uma vitória, assim, é um ganho muito grande para a população, sobretudo, de ter o profissional de odontologia dentro do posto de saúde, né? Então, não adianta a pessoa falar, é porque é muito caro e eu não tenho condições, eu não tenho plano. Há o acesso no posto de saúde, né? Então não há o porquê ficar curtindo aquela dor, porque é incômodo até para você se alimentar, né? Ficar curtindo aquela dor e aí você vai no dentista com medo, mas aí talvez seja até por conta daquelas crenças que nós falamos anteriormente, né? Se você não escovar direito esse dente, o dentista vai arrancar o seu dente, ou então eu vou te levar no dentista. É que nem policial, né? Se você não obedecer, eu vou chamar a polícia para você. Então coloca de uma forma pejorativa e isso vem desde a infância. Então, é um cuidado, realmente, é um alerta que se dá nesse autocuidado, não, doutora? Exatamente. Os dentistas, por exemplo, eles ajudam as grávidas a entenderem por que a gengiva dela está, às vezes, sangrando muito. Olha. Tem, às vezes, um mau hálito que é provocado por uso contínuo de certo medicamento. O diabético, por exemplo, por que ele tem aquela sensação de boca seca, entende? Então, o dentista, com a medicina ali, a gente está integrado o tempo todo, ajudando todos os profissionais. E se falando ainda na estratégia da saúde da família, tem aquelas questões, por exemplo, de um paciente que ele está internado no CTI, e a pessoa nunca pode imaginar o tão grave é uma cárie naquele paciente, não? Exatamente. Por exemplo, a endocardite bacteriana, que é uma inflamação, a bactéria ela entra, se por exemplo você está com um dente infeccionado, você está ali num leito, né, com um dente ali que está com uma inflamação e os profissionais ali, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles não sabem olhar na boca do paciente e identificar algum problema. Então, às vezes ali o paciente, ele está quase se curando da enfermidade real que ele tem por estar ali no hospital, mas por causa de uma inflamação dentária, a bactéria entra na circulação sanguínea e vai parar no coração dele. Olha isso. Entende? Exatamente. Aí acaba tendo uma infecção assim de grande porte e acontece muito, viu, de ir a óbito por causa de infecção dentária. Sim, a pessoa acaba evoluindo para óbito. Doutora, Exato. Em relação à questão dos aparelhos ortodônticos, né? Existe uma idade certa para fazer esse uso do aparelho? Porque às vezes a criança ela ainda está em desenvolvimento, tem aquela questão. Às vezes a gente ouve até os pais falando, ai, mas é um dente de leite, vai cair mesmo. Esse dente de leite também tem que ter os cuidados necessários, né? Porque se ele não tiver corretamente, o outro vai vir tortinho, né? Mas qual que é a idade certa para se fazer essas correções diante de um profissional da odontologia em relação a essa arcada, para que ela seja bem feita? Certo. Quando a criança ela já tem todos os dentes de leite, que nós chamamos de dentes decíduos, existe uma característica que tem que ter naqueles dentes, que é um espaçamento entre cada dentinho. Às vezes muita gente não sabe, mas quando eu vejo uma criança que os dentinhos de leite dela estão todos unidos e aquele formatinho assim, ó, de dedo, sabe, de mamadeira, eu já sei que essa criança vai precisar fazer uma expansão da maxila, separar esse osso para que os dentes permanentes, eles tenham um espaço para descer. Porque pensa comigo, o dente de leite ele é super estreito, pequeno, o dente de permanente não. Então se você tem uma arcada ali pequenininha que cabe os dentinhos de leite, cadê os espaços para os permanentes descerem? Então, a gente tem que identificar já como que é o formatinho da maxila dessa criança e já começar a usar alguns dispositivos que criem esse espaço que a gente quer. Nem sempre vai ser só aparelho fixo, que é aquele bracket colado no dente. Não, existem vários aparelhos ortopédicos que a gente fala, que a gente usa. Na criança, a gente consegue identificar se já vai ter alguma deficiência de crescimento ósseo. Então, a gente começa a entrar com esses aparelhinhos. Aqueles freios de burro, né, que os antigos chamam. Várias coisas para melhorar já o perfil da face da criança. Depois que ela já tem os dentinhos permanentes, a gente precisa ver se às vezes vai ter espaço para todos os dentes descerem. Às vezes um dente de leite que já está ali muito tempo, que ele já deveria ter caído, ele faz com que um dente permanente ele fique impactado lá em cima. E depois
Se você não recuperar esse espaço a tempo para que ele desça, a criança ou o adolescente vai ter que passar por um processo de cirurgia para poder fazer a tração daquele dente. Então, assim, a melhor fase para usar aparelho, com certeza, é na fase do crescimento, né? A menina ali, até aquela fase que ela menstrua. Então, a partir dos 5 anos de idade até a fase que ela menstrua, é a melhor fase para poder usar aparelho. Melhor fase. Mas vamos lá dizer que não teve essa orientação, não teve como fazer isso. A qualquer momento, nós adultos podemos ter os nossos dentes alinhados e nivelados. Só um detalhe, que às vezes se um paciente que tem um excesso de mandíbula ou uma deficiência de mandíbula, que a gente chama de prognata ou retrognata, às vezes o aparelho fixo já não consegue mais fazer com que a maxila e a mandíbula tenham um alcance legal, então você tem que acabar indo para a cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia feita pelo bucomaxilo em ambiente hospitalar. Então, concluindo, quanto mais cedo usar, menos trabalhoso vai ser para poder a gente deixar um sorriso legal, uma oclusão bem balanceada. Legal, bem importante você falar isso, porque às vezes os pais podem falar, mas ele é muito pequenininho ainda, né? Não vamos levar agora não. Você falou da importância, né, da estratégia da saúde da família, da odontologia nessa estratégia, até para se descobrir algumas doenças. Mas quais são as principais doenças, doutora, que prejudicam a saúde mental, a saúde bucal? A cárie, sempre. Depois a periodontite, que é essa inflamação ao redor dos dentes, né? Que vai elevando, uma coisa vai levando a outra. Sim. Tudo começa com aquela placa que não foi removida de cima do dente, aquele fio dental que não foi usado e ficou aquele elemento entre os dentes. Tudo começa aí. A partir da cárie vem vindo os outros problemas, até chegar o momento que você perde o dente. Agora, tem outros hábitos que a gente desenvolve que ela também atrapalha a saúde da boca. Por exemplo, o bruxismo. O bruxismo, a gente vai tendo aquele desgaste de toda a estrutura do dente e, às vezes, quem tem implantes dentários, por exemplo, perde o implante por causa desse apertamento exagerado, que vai tendo uma inflamação ali no osso, na gengiva, que ela não está aguentando aquela pressão o tempo todo, então você acaba perdendo dentes e tendo esses desgastes que acabam atrapalhando a estética do seu sorriso também. Outra coisa, paciente que tem bulimia, refluxo, toda essa acidez que vem do estômago, ela vai fazendo uma erosão do esmalte dentário. Olha! Então a gente tem que cuidar disso também, porque isso reflete na saúde da nossa boca. E os outros hábitos aí adquiridos, que é o vício em drogas e o álcool. O crack, por exemplo, é uma droga terrível que ela destrói todo o dente. Se você tiver uma oportunidade de ver como que é a boca de um usuário de crack, você vai entender a dimensão do que eu estou falando. E o álcool também, porque ele é corrosivo e pode desenvolver também, juntamente com o cigarro, o câncer de boca. Olha isso, doutora. E o cigarro também é um grande vilão, né? Que prejudica a saúde mental, né, doutora? Quais são esses malefícios que causam nos dentes na boca? O cigarro. Então, o cigarro, vamos começar pela estética. Deixa o dente super amarelado, feio, né? Envelhece a boca. Sim. Sem contar a aparência da boca também. O nosso lábio fica ressecado, fica sem cor, sem brilho. Mau hálito, né? E a periodontite, que pode desenvolver, porque você toda hora está jogando fumaça ali para dentro da sua boca, ressecando toda a sua mucosa. Então, você já começa a ter esses problemas também de retração de gengiva, inflamação ao redor do dente. E o principal, que são os cânceres, né? A cada 10 pacientes que têm câncer de boca, 9 foi porque fumou cigarro. Ou alcoólatra. É muito grande esse número, meu Deus. Mas eles não acreditam, né? Eles não acreditam, né? Eles acham que estão no 1%, né? Exatamente. Ele nunca acredita que vai acontecer com eles. Não acreditam. Doutora Marielle, comemoramos agora, né, neste mês de março, o Dia Mundial da Saúde Bucal. Para finalizar, conta pra gente a importância dessa data para a nossa sociedade, querida. Essa data, ela veio para conscientizar, para promover saúde, incentivar a todos os ouvintes, né? Que, gente, a nossa saúde, ela começa pela boca. É muito importante você não ter medo de falar perto de uma pessoa achando que ela vai
sentir que você tem um mau hálito, de sorrir de uma maneira gostosa porque você perdeu vários dentes, ou porque você tem uma cárie ali aparecendo, sabe? Entender que a sua língua ali está bem higienizada, você não tem aquela saburra lingual também, que também ela traz outras doenças, tá? Para o estômago, tem várias coisas aí que estão ligadas com essa saburra lingual. Então, esse dia ele veio para conscientizar e deixar as pessoas mais informadas, porque higiene bucal, ela é importante tanto quanto você fazer a sua higiene durante o banho, lavar o seu cabelo, você limpar as suas unhas. E muitas doenças, elas começam pela boca. Então, esse dia é tão importante por causa disso. Doutora Marielle Feijó, cirurgiã dentista, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Voltará com certeza em outros momentos. Muito em breve, obrigada. né, no presencial aqui conosco, na TV Imaculada. Deus te abençoe cada vez mais nesse seu fazer, viu? Eu que agradeço. Aí eu posso deixar aqui meu Instagram para o pessoal que quiser me seguir nas redes sociais. Pode deixar assim, vai aparecer tudo aqui embaixo. Tá aparecendo tudo aqui embaixo. Tá Ótimo, bom? então. E eu quero Muito que você obrigada. saiba que aqui as portas do Viver com Fé e Saúde estão abertas. A informação que você quiser trazer para todos nós, é só entrar em contato conosco, tá bom? Muito obrigada, Cláudia. Um prazer te conhecer, viu? Igual, querida, bom trabalho. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, adorei a doutora Marielle Feijó. Querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui ao Viver com Fé e Saúde, a TV Imaculada. Fala muito bem ela, né, gente? Muito claro, explicativo, né? É isso que realmente nós precisamos para levar informação a todos vocês. E se você está chegando agora, o nosso programa já está quase ali encerrando, mas não tem problema. Você já acompanha a nossa rede social? Rede Imaculada de Comunicação. Nós estamos no YouTube. Clica lá em inscrever-se, clica no sininho para você receber todas as nossas notificações. Não ficar de fora de nenhum programa que é baixado lá. E sem contar, né, gente, que a gente tem informação, sobretudo sobre a nossa obra, né? Transmissão direto lá da nossa sede. Olha que maravilha! Clica também em curtir e compartilha para que outras pessoas também possam fazer valer, né? E assistir aqui, fazendo com que o nosso canal possa crescer também, sobretudo em evangelização. Vocês sabem que nós estamos com outro bloco novo agora no final, que se chama Viver com Saúde. O convidado agora do mês de março é o nutricionista Dylan Ayala, que vai trazer aqui informação também para a gente sobre o sono. Vamos acompanhar? O sono ele é preditor da nossa saúde e ele atua em várias áreas da nossa vida, como profissional, como pessoal. E a gente precisa identificar alguns fatores para poder melhorar a nossa saúde. Um dos fatores que é importante a gente observar é a parte cognitiva, a produtividade no trabalho, se você está muito cansado, se você está muito indisposto, com fadiga. Então isso é um fator a ser observado. Outro fator é quando você acorda, se você está um pouco indisposto para se levantar. Então a gente observa esses fatores e tenta colocar uma forma de reverter isso e melhorar o sono. Para isso existe a higiene do sono. A higiene do sono é você preparar o ambiente para você melhorar o estado de sono. Como? Você melhora a iluminação, apagando bem o ambiente, fechando as janelas. Você melhora também os ruídos, fechando as portas, evitando barulhos, etc. E também toma um banho antes você toma um banho, né, para você manter o corpo uma temperatura boa, usa roupa confortável e o mais importante de todos, o mais importante de tudo é você desligar das telas como celular, televisão, notebook e etc. Tendo isso você consegue melhorar a sua noite de sono e você acordar mais disposto para a atividade de trabalho, não comprometer sua parte cognitiva, né, como memória, concentração. E também existe um outro fator importante que pode ajudar bastante, que são os chás. Os chás são utilizados como relaxantes, certo?
Então a gente utiliza de 150 a 180 ml de chás para poder relaxar o corpo e você conseguir pegar no sono com mais facilidade. E essa foi a nossa dica de hoje. Cláudia, é com você. Dylan, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigada mais uma vez. Você que está nos assistindo também pode dar dica, gente, de fazer o Viver com Fé e Saúde acontecer, seja para as entrevistas ou até para os nossos quadros. Vocês gostariam de ouvir algum tema nessas dicas que os profissionais trazem para a gente? É só entrar em contato conosco no 3349-1015, 3349-2358 e tem também o nosso WhatsApp, 993470532. Você que está nos acompanhando, eu também quero te convidar a fazer parte da nossa família, não só como Mirit. Você é empresário que nos acompanha, você pode ser um padrinho da evangelização. Olha que chique, gente! Você quer saber como é que funciona, como é que você pode apadrinhar aqui a TV Imaculada, o próprio programa Viver com Fé e Saúde? Liga pra gente nesse mesmo contato que eu deixei aqui agora há pouco, 3349-2358 ou 993470532, e vai ser uma honra ter você participando aqui como padrinho da evangelização. Olha que maravilha! Chegamos ao final de mais um Viver com Fé e Saúde. Eu desejo que todos vocês tenham uma semana abençoada, recheada de bênçãos. Fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!